Hoje é um dia muito feliz para mim. Eu estou muito feliz em trazer esse vídeo até vocês. Eu vou apresentar o governador espiritual do Brasil, o nosso protetor, o espírito ou anjo para alguns, Ismael. Fica comigo aqui até o final que eu vou te mostrar o que Cristo disse a Ismael quando lhe incumbiu de tamanha missão e a reação de Ismael, a emoção dele diante das palavras amigas, de fé e de confiança do nosso mestre ao lhe entregar o destino espiritual do Brasil, da terra do cruzeiro, do coração do mundo, da pátria do evangelho. Um vídeo muito especial que eu tenho certeza que vai lhe emocionar e lhe surpreender. Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Assim como nós já sabemos que todos os planetas do universo têm o seu governador espiritual, porque todos os planetas do universo têm vida, e como nós sabemos também que o governador espiritual do nosso planeta é o nosso Mestre Jesus Cristo, aqui na Terra, os países também têm o seu governador espiritual, aquele espírito que cuida de toda a parte espiritual da nação, inclusive, muitas vezes, influenciando os dirigentes da nação. E é assim com Ismael e os dirigentes do Brasil. Ah, mas existem muitas coisas ruins no nosso país. Eu sei disso. Eu sei que ainda existem tais coisas, mas Ismael e sua falange de espíritos não podem ferir o livre-arbítrio de ninguém. Então, como nós já sabemos, Cristo é o governador espiritual do nosso planeta e de mais 4 planetas, e Ismael, então, é o governador espiritual do Brasil. Eu sei que muitas pessoas, muitos amigos e amigas vão me perguntar aqui nos comentários sobre o governador espiritual de outros países, mas eu não sei, tá, pessoal? Eu sei que Estevão, aquele mesmo do livro Paulo e Estevão, é o governador espiritual da Grécia, mas eu sei disso devido a uma live que eu assisti do Geraldo Lemos Neto, onde ele fez essa revelação. E para quem está chegando agora ao canal e quer saber mais sobre os planetas que Cristo governa espiritualmente, eu vou deixar no link aqui desse vídeo uma playlist sobre a transição planetária. Nos vídeos que vocês vão assistir dessa playlist, vocês vão ter todas as informações sobre isso e mais algumas informações também, então, sobre esse momento que o nosso planeta está vivendo, que é a transição planetária, tá bom, pessoal? E esse vídeo aqui sobre Ismael faz parte de uma série aqui do canal que se chama A História do Brasil contada pelos espíritos. Uma série muito bacana, o pessoal gosta muito, que é toda baseada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, enviado pelo espírito de Humberto de Campos e psicografado por Chico Xavier. Eu vou deixar o link também da playlist dessa série aqui na descrição desse vídeo, mas eu vou deixar também o link dela no card final que vai aparecer por aqui. Então você assiste esse vídeo aqui até o final, depois você clica no card que vai aparecer por aqui e você será então direcionado aos vídeos dessa série, A História do Brasil contada pelos espíritos. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita. Divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Eu queria te convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental. O link está aqui na descrição, tem vídeo bacana lá. Então vai lá, pessoal, se inscreva, eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, a primeira referência a Ismael nós encontramos na Bíblia, no livro Gênesis. Olha, é uma história muito interessante. Ismael era filho de Abraão com a sua serva egípcia Agar. Na verdade, Sarai, que depois passou a se chamar Sara,
a esposa de Abraão, foi quem sugeriu a ele que tivesse um filho então com a serva, já que Sarai era estéril e Abrão não iria deixar a sua descendência. Acontece que Ismael não era o filho da promessa. Esse era Isaque, que nasceu um tempo depois de Sara. Deus avisou Abraão sobre isso. Em Gênesis 17:19, nós podemos ler o seguinte: E Deus lhe respondeu: Sara, tua mulher, te parirá um filho, que tu chamarás Isaque, e eu confirmarei minha aliança com ele e com sua descendência depois dele, para que esta aliança seja eterna. Bom, pessoal, o tempo foi passando e a relação dos meio-irmãos Ismael e Isaque não era tão boa assim, surgindo conflitos entre eles e entre Sara. Em Gênesis 21, 9 e 10, é possível ler o seguinte: Sara, porém, como visse o filho de Agar egiptana brincando com seu filho Isaque, disse para Abraão: Expulsa esta escrava com seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Nós não podemos entender isso como uma simples brincadeira, porque Paulo, o apóstolo, disse que tais eventos eram um drama simbólico e mostra que os maus tratos infligidos a Isaque pelo meio-irmão egípcio Ismael era uma perseguição. Preocupado com essa imposição de Sara, Abraão consulta Deus, que lhe garante que Ismael e Agar estarão em segurança e dele Ismael também fará uma nação. Em Gênesis 21, 11 e 13, nós podemos ler o que Deus disse a Abraão. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Após isso, Abraão enviou Agar e Ismael ao vale de Becá, ao sul. Ismael então deu origem à nação árabe e Isaque à nação judaica. Duas observações aqui, pessoal. Muito provavelmente essas comunicações de Abraão com Deus não era com Deus diretamente, e sim com um espírito de luz enviado por Deus. Mas claro, estamos falando sobre milênios atrás, onde o conhecimento em relação à espiritualidade era outro e o discernimento em relação à espiritualidade também era outro. Então Abraão acreditava que estava falando com o próprio Deus, e a espiritualidade, para que Abraão aceitasse e entendesse tais informações, permitia que ele então acreditasse que estava falando com o próprio Deus. E a segunda observação é que hoje o meio espírita acredita e aceita que Ismael, apresentado por Humberto de Campos como o emissário de Jesus, o governador espiritual do Brasil, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o mesmo Ismael cujo relato está na Bíblia, relato que acabamos de ver. E claro, né, pessoal, Ismael passou por todo o processo de evolução, não tendo mais as mesmas características psicológicas e morais que ele tinha naquela época. Ele evoluiu, progrediu e, sendo assim, hoje ele é um espírito de luz e, ainda segundo Humberto de Campos, é um dos mais comprometidos trabalhadores de Cristo, mais conscientes do seu papel. E por que o meio espírita acredita nisso, se tratar do mesmo espírito? Por conta de uma informação contida no livro Crônicas de Além Túmulo, um livro também de Humberto de Campos e também psicografado por Chico Xavier, onde Humberto de Campos relata um encontro que ele teve com o espírito de Pedro, o apóstolo. Esse encontro aconteceu aqui em Minas Gerais, mais precisamente em Belo Horizonte, onde o espírito de Humberto de Campos tem então a oportunidade de entrevistar o espírito de Pedro. E em uma das perguntas, Humberto de Campos indaga o espírito do apóstolo qual é o objetivo dele atualmente aqui no Brasil. E Pedro lhe responde o seguinte: venho visitar
a obra do Evangelho aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e de Agar. Bom, então chegamos até o Brasil nessa obra do Evangelho instituída pelo nosso protetor espiritual, governador espiritual Ismael. Mais ou menos no final do século XIV, o nosso mestre Jesus decidiu fazer uma visita aqui à Terra. Ele sempre faz essas visitas, viu, pessoal? A fim de conferir o progresso do Evangelho dele no coração dos homens. Jesus, ao chegar aqui, encontra um planeta ainda mergulhado na escuridão, com o coração dos homens inundado pelo orgulho e repleto de espinhos da vaidade. O mestre então procura as marcas do trabalho de um de seus últimos enviados aqui à Terra, Francisco de Assis, mas os olhos do mestre só conseguem ver as tradições da obra de carinho e de bondade ensinadas pelo seu emissário, mas nada sendo colocado em prática. Jesus estava acompanhado de uma falange de espíritos superiores e a um deles, Eliu, diz, entre outras coisas, que seu coração se encheu de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do seu evangelho de amor. Eliu então convida o mestre a visitar os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardavam a semente de uma nova vida. Eliu estava se referindo ao que mais tarde seria o mundo americano e os espíritos que aqui estavam reencarnados, que depois passaram a ser chamados de índios. Assim fizeram, e ao chegar ao continente ignorado, Jesus abençoou aquelas matas virgens e misteriosas, enquanto as aves o homenageavam à inefável presença com seus cantares harmoniosos, e as flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhe as eterizadas sendas. Mas aquele ainda não era o local procurado por Cristo, porque ele pergunta a Eliu onde ficava naquelas terras novas o recanto planetário do qual se enxergava no infinito o símbolo da redenção humana. O mensageiro diz que o local ficava mais ao sul, então a caravana de luz veio para onde mais tarde seria o Brasil. Nesse momento, o Mestre Jesus abençoa o lugar, dizendo: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Cristo então ordena a Eliu que mais tarde reencarnasse no seio da nação mais humilde e trabalhadora do Ocidente, a nossa pátria-mãe Portugal, para que ele, através do seu trabalho, desenvolvesse e adquirisse as tecnologias e os conhecimentos necessários para que Portugal se tornasse uma potência marítima, para que a imensidão do oceano solitário fosse transposta e a nação portuguesa pudesse assim descobrir as novas terras, onde mais tarde nasceria a terra do cruzeiro, a nação brasileira, o coração do mundo, a pátria do evangelho. E nós sabemos que o Brasil chegará a esse destino a partir do ano de 2057, quando o nosso planeta deixará de ser um planeta de provas e expiações que é hoje, onde, apesar de haver a prática do bem, o mal ainda prevalece, e então será um planeta em regeneração, onde, apesar de haver a prática do mal, o bem irá prevalecer. Então, dali a alguns anos, em 1394, o mensageiro de Jesus, Eliu, reencarnava em Portugal como filho de Dom João I e de Dona Felipa de Lancastre, como o heróico infante de Sagres, cujo trabalho operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além mar.
E não apenas Eliu, viu, pessoal? Uma série de espíritos reencarnou lá em Portugal, mais ou menos naquele período, levando a nossa pátria-mãe a se tornar de fato uma potência marítima. E aí, todos nós sabemos, no dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e seus homens, inspirados por Ismael e sua falange, chegaram até o continente ignorado. E aqui estavam inúmeros espíritos de luz para acompanhar esse tão importante evento, e entre eles estava Eliu, o mensageiro do nosso mestre, que já estava desencarnado, após a reencarnação como o infante de Sagres, além do próprio mestre Jesus. Ele também estava aqui, estava lá na costa de onde hoje é a Bahia, para presenciar então a chegada de Pedro Álvares Cabral e todos que o acompanhavam. E entre esses espíritos de luz estava Ismael, e Jesus, dirigindo-se a ele com enorme ternura, lhe diz: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus e, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivência do cristianismo. Ismael, banhado em lágrimas, recebe das mãos do nosso Mestre Jesus a enorme incumbência, a grandiosa tarefa de guiar espiritualmente a nação que nasceria. Um trabalho importante para toda a humanidade, porque, como já foi dito, a partir de 2057 o Brasil será o coração do mundo, a pátria do Evangelho. O Brasil espalhará o Evangelho de Cristo pelo mundo, de maneira com que ele crie raízes e se fortifique em cada país do nosso planeta. Todos os espíritos de luz naquele momento entoaram um hosana melodioso e intraduzível à sabedoria do Senhor do Universo. Mas então Jesus incumbiu Ismael de implantar aqui o seu evangelho, que será espalhado pelo mundo inteiro. E é óbvio que essa era e é uma tarefa grandiosa, e Ismael e suas falanges precisavam atuar na organização da nova nação que nascia, primeiro como colônia e depois como uma nação de fato. Bom, a partir de então, Ismael começou o seu trabalho aqui nas nossas terras, e ele esteve presente, por exemplo, na formação do povo brasileiro, essa união de indígenas, africanos e portugueses, e posteriormente demais espíritos vindos da Europa que começaram a reencarnar aqui no Brasil, para que no Brasil pudessem passar pelas expiações e provas necessárias e assim poderem caminhar em direção à evolução espiritual e moral. É importante dizer também que Ismael e suas falanges estiveram presentes em todos os momentos importantes da administração do Brasil colonial e depois do Brasil independente, como na questão da abolição da escravidão, como na questão da Inconfidência Mineira, quando Ismael recebeu o espírito de Tiradentes já desencarnado, na questão da independência,
da assinatura da nossa primeira Constituição, quando ele, Ismael e suas falanges inspiraram Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, nessas questões. Depois, com a chegada do espírito de Longinos, através da reencarnação como nosso segundo imperador, Dom Pedro II, o maior estadista da história do Brasil, na questão conturbada da proclamação da República, enfim, em todos os momentos da formação, vamos dizer assim, do nosso país. Ismael também começou a organizar a vinda do espiritismo para o Brasil antes mesmo do espiritismo surgir na Europa através da codificação de Allan Kardec, com a chegada dos médicos homeopatas ao Brasil, que já se dedicavam ao estudo do magnetismo, ao estudo do passe, à aplicação do passe, e isso por volta do ano de 1840, com a chegada dos médicos homeopatas Bento Moore e Vicente Martins, médicos humanitários que aqui no Brasil começaram um intenso trabalho de auxílio ao próximo. Eles demonstraram um devotamento imenso à sociedade brasileira, introduzindo aqui vários trabalhos de beneficência. Interessante, pessoal, é que ambos tinham como lema Deus, Cristo e caridade. A mesma inscrição que Ismael adotou em sua bandeira de trabalho ao receber a tarefa das mãos do nosso Mestre Jesus. Em 1853 foi formado no Rio de Janeiro o primeiro núcleo, o primeiro grupo de estudos em relação à mediunidade, tendo como membros sempre os médicos homeopatas e os vários que se seguiram após a chegada dos médicos Bento Moore e Vicente Martins, e também fazia parte desse núcleo o Marquês de Olinda e o Visconde de Uberaba. Mas outros grupos, núcleos de experimentação, também surgiram em outros locais do país, como em Salvador, por exemplo. Lembrando, surgiram sempre sob a influência de Ismael e suas falanges. Então, pessoal, olhe que interessante. Mesmo antes do advento do espiritismo codificado por Allan Kardec lá na França em 1857, já havia grupos de estudo no Brasil, e nós podemos dizer que esses grupos mais tarde seriam chamados então de centros espíritas ou casas espíritas. Olha só que interessante. E com a desencarnação de Allan Kardec, houve um princípio ali de desorientação em relação à organização do espiritismo, mas Ismael e suas falanges estavam atentos. Então foi sugerido por Ismael e suas falanges, através de médiuns e de inspirações, que um núcleo central de atividades, que seria o órgão orientador de toda a atividade da doutrina espírita no Brasil, deveria existir. E um dos espíritos das suas falanges, que tinha mais facilidade de contato com os médiuns daquele grupo no Rio de Janeiro, adotando o pseudônimo de Confúcio, transmitia a eles os ensinamentos e as orientações necessárias. Surgiu assim o grupo Confúcio, um grupo de atuação de Ismael entre os encarnados, entre os espíritas aqui no Brasil. Foi um grupo que durou pouco, apenas 3 anos. Houve alguns conflitos ali entre eles por influência das forças tenebrosas que não queriam o espiritismo no Brasil, mas foi um grupo que realizou um trabalho magnífico em prol do espiritismo no Brasil, com trabalhos memoráveis, onde o próprio Ismael compareceu através dos médiuns, claro, esclarecendo os objetivos do seu trabalho de evangelização aqui no Brasil. E nem todos os espíritas de hoje conhecem, então, esse início do espiritismo no Brasil e não tem noção da luta daqueles homens em prol do espiritismo naquela época, enfrentando muitas adversidades e que tiveram que suportar tanta coisa então, naquela época, para poderem levantar bem alto a bandeira de Ismael. Já em 1876, sob também a influência de Ismael, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio fundou a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Infelizmente,
as forças espirituais tenebrosas mais uma vez atuaram. Essas forças contrárias à obra de Ismael encontraram em um médio da sociedade de estudos o caminho para fomentar a discórdia entre eles. E para que o trabalho não fosse prejudicado, as falanges de Ismael reorganizaram então esse trabalho, sendo fundada em 1880 a Sociedade Espírita Fraternidade. Já em 1883, Augusto Elias da Silva, mais uma vez inspirado por Ismael e suas falanges, lança O Reformador, uma revista de divulgação da doutrina espírita e que existe até hoje. Nesse período, Ismael diz a Augusto Elias da Silva para que chame o Dr. Bezerra de Menezes ao seu apostolado, e ele traz consigo a harmonia que o espiritismo no Brasil tanto necessitava naqueles dias. Assim, a obra de Ismael, no que se refere às luzes sublimes do Consolador, que é a doutrina espírita, se consolidava cada vez mais no Brasil, na terra do Cruzeiro. E mais tarde desse grupo, então, surgiu a Federação Espírita Brasileira. Hoje em dia, pessoal, há um grupo no Rio de Janeiro chamado Grupo Ismael, onde o nosso governador espiritual se comunica com bastante frequência. Mas claro, ele se comunica também em outros lugares. Hoje Ismael nos alerta, através das suas mensagens, sobre a necessidade de nós espíritas estarmos unidos, não sermos contaminados pelo egoísmo, pelo egocentrismo e pelo sentimento de superioridade uns para com os outros, para que o nosso país seja, de fato, a partir do ano de 2057, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples, dessa simples homenagem que o canal Espírita faz hoje a Ismael e suas falanges tão abnegados em prol do nosso país, do Evangelho de Cristo aqui no Brasil. Um vídeo simples, uma homenagem simples, mas feita de coração e com muito amor a eles e a vocês, meus amigos e minhas amigas que estão aqui comigo. E eu queria agradecer a você por ter ficado comigo até aqui no final do vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!